Galera, estive na produtora O2 Filme conversando com o escritor Rafael Spaca, que está lançando um livro sobre a obra de Rubens Francisco Luchetti. Se liga só. Você pode apresentar o Rubens Francisco Luchetti? O Rubens Francisco Luchetti é o profissional, se não um dos primeiros profissionais brasileiros multilinguagens que tem notícia aqui no país, né? O Luchetti, ele trabalhou em rádio, trabalhou em televisão, trabalhou em jornal, na imprensa escrita, trabalhou com quadrinhos, trabalhou com cinema, nas artes visuais, né? Trabalhou como programador cultural, né? Em todos os campos da cultura ele transitou. Então o Luchetti, ele é um artista múltiplo, e em todos esses campos que ele trabalhou, ele deixou uma marca assim indelével, né? Uma marca própria, né? De um artista genuíno que ousou fazer e trabalhar com cultura num país como o nosso, o Brasil, que a gente sabe que pouco valor dá para a educação e, consequentemente, pouco dá valor também para a cultura. Ele é um cara que se arriscou a escrever sobre horror num país que pouco lê e tem pouca tradição, né, no horror. E por que escrever sobre o Luchetti? O Luchetti, assim, o que me instiga no Luchetti, quando eu procurei escrever a respeito dele, foi justamente para preencher perguntas que eu me fazia em relação à sua persona. Como um artista que escreveu mais de 1000 livros, fez mais de 25 roteiros para cinema, com quadrinhos, né? E essa memória ela vai se perdendo com o tempo, apesar de ele ser o próprio guardião da sua memória. Na casa dele tem um acervo incrível e tudo que ele produziu está ali registrado, mas a memória que eu digo no sentido mais amplo em relação às pessoas, porque as pessoas elas começam a se esquecer desses heróis e dessas obras. Então eu comecei a investigar esse homem. Uma pessoa só foi capaz de produzir, não só em termos de qualidade, mas em quantidade, né? Uma obra tão vasta e que hoje ela está se perdendo porque as pessoas não buscam a história, não buscam conhecer as pessoas que dela fazem parte, né? Dessas histórias que fazem parte. E esse livro é justamente para isso, né? Para as pessoas, né? Uma chama para as pessoas olharem não só para o Luchetti, mas para a obra que ele produziu e deixou e vai deixar para a gente aqui. Rafael, você acredita que o gênero terror pode um dia se popularizar no país? Olha, ele tem um público. Você vê esses filmes estrangeiros que vêm aqui, tem um público fiel, né? O próprio Mujica, anos atrás, tinha um público bastante grande, tem um público para isso, né? A questão toda é que em todas as áreas, né, não só do horror, do terror, essas áreas elas são suprimidas pela comédia, né? Porque hoje os produtores eles vão por esse caminho porque é o gênero mais fácil para você atingir o público. Mas o horror é um nicho que tem um potencial incrível aqui. O Brasil ele é cheio de lendas urbanas e folclore, que tem essa pegada também do horror e do terror, né? ET de Varginha, Chupacabra, quer dizer, tem um público ávido por isso, né? A questão mesmo da ufologia, ETs, né? Tem um público curioso para isso. Eu acho que o que falta mesmo é o incentivo na produção, né? Ter um produtor que banque essas histórias e faça com que essas histórias elas tenham uma difusão em grandes canais de comunicação, seja no rádio, porque o Luchetti também fez radionovela, né? Que acabou, né? Hoje não existe mais radionovela em nenhuma rádio. Na própria televisão, né? A Bandeirantes tinha Muito Além do Além, né? Tinha também um outro programa do Mujica. Enfim, é preciso criar espaço
para que isso seja difundido, e acho que naturalmente o público ele começa a ser alçado, e aí vai formando público, e isso vai aumentando e vai repercutindo. Mas o que falta mesmo nessa cadeia alimentar começa geralmente com o produtor, né? Ele produziu os textos, mas falta alguém acreditar nisso, né? Como hoje tem feito o pessoal de Ribeirão Preto, né? Da L4 Filmes, da Histórias do Corvo, está tentando fazer com que essas histórias venham à baila, né? Num outro veículo de comunicação, que é a internet e também a televisão. É um dos mais potentes, né? A internet hoje. E o que você pretende com esse livro? O que eu pretendo com o livro é o seguinte: é uma grande homenagem ao Luquete, né? Porque uma figura como ele, até hoje não tem uma biografia. Ele tem 85 anos, né? São mais de 70 anos de carreira, uma produção enorme. O risco dessa memória, né, dessa história se perder era muito grande. Então, pensando nisso, pensando em preencher essa lacuna, eu por 5 anos entrevistei ele, e quero oportunizar ao público a chance de conhecer o homem por trás dessa obra, né? Então é uma investigação a respeito do trabalho dele, da composição, da inspiração, né? Das motivações dele, né? Então oportunizar ao público a história de um brasileiro hoje de 85 anos em plena atividade, né? É uma história realmente inspiradora, se você for ver, né? Hoje as pessoas se aposentam e não querem mais trabalhar, ou simplesmente não tem tesão pelo que faz, né? Ele não, tem muita paixão, tem muito amor pelo que faz, né? É uma história inspiradora, né? O Luquete, para você ter uma ideia, assim, é tão inspirador porque eu sou um leitor quanto mais de livro, mas foi através dele que eu me inspirei a produzir livro assim como ele. Esses 5 anos de entrevistas eram não foi nem pensando em publicar um livro, foi pensando em responder perguntas que eu me fazia em relação a ele. E aí esse material ficou tão volumoso, tão amplo e tão rico, que a gente achou que merecia ser disponibilizado e compartilhado com o público. E eu acho que é isso mesmo, né? Você não pode reter o conhecimento, como ele sempre fez, né? Ele compartilha. Então esse livro é justamente para isso, para fazer com que as pessoas conheçam a história de um grande artista brasileiro. É isso aí, você acabou de ouvir a entrevista com Rafael Spaca, que está lançando o livro sobre a obra de Rubens Francisco Luquete.